Nesta pílula filosófica da Academia Atlântico, o tema é sobre o que seria mais fundamental na filosofia, o questionamento ou as respostas. Eu vou tratar principalmente do aspecto do questionamento, porque hoje me parece que é a tendência dominante entre os autores considerar que a filosofia, mais do que procurar fornecer respostas, ela visaria questionar, perguntar sobre a realidade. Então, a tarefa filosófica, a atividade filosófica seria isso, buscar perguntas que cada vez permitissem que a gente avançasse um pouco ou visse aspectos assim que estavam um pouco escondidos de certo problema, mas que a tarefa do filósofo fosse primordialmente essa, o perguntar. Diria para vocês que esse modo de entender a filosofia, ele tem um certo fundamento. Me vem assim à cabeça dois argumentos principais a favor dessa relevância que se dá ao questionamento filosófico. O primeiro, é que realmente na filosofia nós nunca esgotamos os temas. Então, nós sempre voltamos a nos perguntar sobre eles. E, ao contrário do que se dá muitas vezes nas ciências, na matemática, que quando você entende algo, você tem uma demonstração e, vamos dizer assim, você já sabe exatamente, não digo exatamente também, mas com uma certeza, vamos dizer assim, bastante forte, de que certas teorias foram colocadas de lado e outras acabaram vencendo na discussão das ideias. Não significa que não possa haver uma revolução científica, mas nós vamos efetivamente tendo um progresso, vamos dizer assim, no campo das ciências, que para nós é algo que fica notório na própria técnica, que ela é uma aplicação das ciências e a gente vê o desenvolvimento que houve tecnológico. Então a ciência vai avançando. Na filosofia não há esse mesmo tipo de avanço. De um lado, as questões elas são mais complexas, são mais difíceis de você resolver do que na própria ciência. Não dá para fazer uma experimentação nos temas fundamentais como eu consigo fazer uma experimentação laboratorial no âmbito da ciência. Eu não faço isso na filosofia. E além disso, eu tenho, vamos dizer assim, que me incorporar, tomar para mim aquelas verdades filosóficas, eu tenho que compreendê-las. Então, exige ler uma vez um autor, ver aqueles que o criticaram, rebater esses contra-argumentos, vamos dizer assim, até que eu mesmo me convença. Não vai ser uma experiência, mas o meu raciocínio vai pender para uma determinada posição porque ela me pareceu mais verdadeira. Se eu admito que é possível chegar a conclusões no âmbito da filosofia. Mas é isso, eu estou sempre me perguntando. Então, realmente é uma atividade importante dentro da filosofia. Outro elemento que reforça o aspecto de pergunta da filosofia, que seria esse o fundamental, é que a gente vê que os distintos autores, por mais brilhantes que sejam, por mais sólidos que pareçam as construções teóricas que eles propuseram, os conceitos, a forma como um se relaciona com o outro, todos os autores, de certo modo, acabam sendo refutados no âmbito da filosofia. Ao menos é assim que se apresenta, que é um pouco como alguém diz A, vai vir alguém que vai falar não A e além de não A, propõe que seja B, e vai se dando, quer dizer, Platão vai ser desmentido, entre aspas, Aristóteles também, e depois vai vir a modernidade com uma outra forma de fazer filosofia, A Idade Média já era diferente da Idade Antiga e vai ser ela mesma atacada por Descartes, Então, na filosofia a gente vai ver essa continuidade de uma sucessão de construções em que você nunca fica com nada, vamos dizer assim, estável. O que parece estável logo vai ser desmentido e toda afirmação de qualquer filósofo pode ser refutada. Então, claro que uma pessoa que veja assim a história da filosofia, as conclusões não seriam o mais importante. O mais importante são as perguntas que vão permitir com que eu derrube um pensamento anterior e vou tentando daí fazer uma coisa nova ou não, simplesmente vou ter mesmo um trabalho mais de destruição do que de construção. Então eu diria para vocês que ainda que seja verdade esses argumentos, em certa medida, não são toda a verdade. Essa refutação, vamos dizer assim, ela não é
cabal, né? Você tem sim, sem dúvida, autores que vão se colocar contra os seus antecessores, mas não é só por isso que o antecessor foi de fato desmentido. Ao contrário, muitas vezes essas argumentações contra ele, contra uma determinada escola, permitem com que essa escola se reforce. Primeiro porque ela procura recursos para vencer aqueles que atacaram e ela mesma percebe em si falhas que, pensando mais a fundo, desenvolvendo a sua compreensão de mundo, ela é capaz de sanar todos esses, muitas vezes, esses pontos, né, esses furos que ela tinha. Então, não é verdade, vamos dizer, que um filósofo refuta o anterior. Ao contrário, né, quer dizer, eu acho que há noções da filosofia que se mantêm, né, e isso dá solidez. E termino pensando, né, quer dizer, por mais que seja importante a pergunta está em função da resposta e não o contrário. Nós perguntamos porque queremos saber de algo a sério. Se fosse simplesmente perguntar por perguntar, toda a filosofia, toda essa atividade seria uma brincadeira, que para a qual não valeria a pena gastar muito tempo.